Ministério Público Federal afirma que recibos entregues pelo ex-presidente Lula para comprovar pagamento de aluguel são ideologicamente falsos. Os promotores também pediram aumento da pena do ex-presidente no caso do triplex do Guarujá. Bloqueio de bens da família Batista, dona da JBS, é ampliado pela Justiça Federal. João Santana e Mônica Moura, ex-marqueteiros do PT, passam a cumprir prisão domiciliar com o uso de tornozeleira eletrônica. 21 pessoas são presas acusadas de participação e desvio de verbas da merenda escolar no Rio de Janeiro. Cesare Battisti entra com o pedido no Supremo para evitar possível extradição à Itália. Essas e outras notícias agora no Jornal da Justiça. Boa noite. O Ministério Público Federal entrou com um recurso pedindo aumento da pena do ex-presidente Lula no caso do triplex no Guarujá. Guilherme Menezes tem as informações. Boa noite, Guilherme. Boa noite, William. Boa noite a todos. O pedido foi apresentado ao Tribunal Regional Federal da 4ª Região em Porto Alegre. Os procuradores dizem que cada contrato assinado entre a empreiteira OAS e a Petrobras representaria um crime e, nesse caso, foram 3 contratos. Portanto, o ex-presidente Lula teria cometido 3 crimes. A defesa de Lula diz que os procuradores não reconhecem a inocência do presidente e desprezam as provas. William. Guilherme, os promotores também disseram que os recibos de pagamento de aluguel apresentados por Lula são ideologicamente falsos. É isso mesmo? Segundo os procuradores, os recibos não foram encontrados em diligências anteriores e, por isso, eles pedem perícia tanto na assinatura quanto no documento como um todo. A defesa do ex-presidente afirmou que o questionamento do Ministério Público é uma tática ilusionista, porque eles não conseguiram apresentar provas e que a perícia nos recibos vai demonstrar que os documentos são idôneos. William. Obrigado, Guilherme. A Justiça Federal em Brasília determina bloqueio de bens da família Batista. Repórter Viviane Novaes com as informações. Oi, Viviane, boa noite. Boa noite, William. Boa noite a todos. Essa é uma medida dentro da Operação Bullish, que investiga se o BNDES favoreceu o grupo JF. A Justiça já havia determinado o bloqueio de 60 milhões de reais da família Batista, mas a Polícia Federal argumentou que esse valor é bem menor do que o suposto prejuízo causado pelos irmãos Joesley e Wesley Batista ao BNDES. Seria de 1 bilhão e 200 milhões de reais. A 10ª Vara Federal Criminal não informou essa decisão da vara, não informou qual seria o valor do bloqueio de agora. Agora, esses 2 irmãos, Joesley e Wesley Batista, além deles, são alvo de bloqueio de bens e valores outras pessoas da família. O irmão José Batista Júnior, o pai José Batista Sobrinho, a mãe Flora Mendonça Batista e também Viviane Mendonça Batista e Vanessa Mendonça Batista. O bloqueio também atinge, William, empresas do grupo JF. William. Obrigado, Viviane. O publicitário João Santana e a mulher dele, Mônica Moura, foram para a prisão domiciliar nesta sexta-feira. Como prevê o acordo de colaboração premiada, eles não apresentaram recurso à pena imposta pelo juiz federal Sérgio Moro e agora vão cumprir 1 ano e meio em prisão domiciliar com tornozeleira eletrônica. Depois disso, eles devem ficar mais 1 ano e meio em regime semiaberto e 1 ano em regime aberto. O casal já foi condenado 2 vezes na Operação Lava Jato. Segundo a denúncia, como pagamento pelos serviços prestados, eles teriam recebido dinheiro desviado da Petrobras. O Senado enviou uma nova manifestação ao STF em que defende não ser possível o afastamento de deputados e senadores do exercício do mandato por decisão judicial. O parecer do Senado foi apresentado no processo que pode definir o caso do senador Aécio Neves, afastado do mandato por decisão da primeira turma do STF. O julgamento sobre a possibilidade do Poder Judiciário afastar parlamentares está marcado para a próxima quarta-feira. A sessão foi antecipada para as 9 horas da manhã. O relator é o ministro Luiz Fux. E o ministro Marco Aurélio do Supremo autorizou o envio aos Estados Unidos de celulares de parentes do senador afastado Aécio Neves.
Repórter Fernanda Porto com as informações. Boa noite, Fernanda. Boa noite, William. Boa noite a todos. Ao autorizar o envio dos celulares, o ministro Marco Aurélio disse que os investigados podem facilitar a apuração fornecendo as senhas à Polícia Federal. Os aparelhos foram apreendidos durante a Operação Patmos, que foi deflagrada a partir das delações da JBS. Com a decisão, a Polícia Federal vai enviar um perito ao exterior para tentar destravar os aparelhos celulares. Segundo a PF, os aparelhos estão protegidos por senha pessoal e por isso não foi possível fazer a perícia. William. Obrigado, Fernanda. O empresário Sérgio Narras, acusado de matar a esposa a tiros em 2002, teve o pedido de habeas corpus negado pelo Superior Tribunal de Justiça. A defesa do empresário queria que fosse reconhecido que o recurso do Ministério Público foi apresentado fora do prazo. E isso gerou a inclusão na denúncia da qualificadora, que impossibilitou a defesa da vítima. Mas o relator do processo, o ministro Reinaldo Soares da Fonseca, destacou que os argumentos apresentados pela defesa já foram apreciados pelo próprio STJ e que o atual recurso é apenas uma reiteração do pedido, sem a apresentação de novas provas. O ministro explicou ainda que a apreciação de alguns aspectos alegados pela defesa no pedido exigiria o reexame de provas, o que não cabe ao Superior Tribunal de Justiça. A defesa do ex-ativista italiano Cesare Battisti pediu hoje ao Supremo Tribunal Federal que impeça a eventual decisão do governo brasileiro de extraditá-lo à Itália. Battisti está preso por tempo indeterminado em Corumbá, no Mato Grosso do Sul, após ter sido indiciado pela Polícia Federal pelos crimes de evasão de divisas e lavagem de dinheiro. Ele foi detido quando tentava atravessar a fronteira com a Bolívia. Battisti tem visto de permanência no Brasil por decisão do então presidente Lula. Os advogados do italiano afirmam que ele corre o risco de ser extraditado a qualquer momento e pedem que o ministro Luiz Fux, relator do caso, impeça qualquer decisão do Poder Executivo nesse sentido. Battisti foi condenado na Itália à prisão perpétua por homicídio quando integrava o grupo Proletariados Armados pelo Comunismo. Nós vamos a um rápido intervalo e voltamos a seguir com mais notícias. 21 pessoas são presas acusadas de participação em desvio de verbas da merenda escolar no Rio de Janeiro. A gente volta já já. A Polícia Federal cumpriu hoje 21 mandados de prisão temporária por suposto desvio de verbas da merenda escolar em municípios da Baixada Fluminense. Segundo as investigações, o grupo teria criado um cartel de empresas para desviar recursos públicos. Vários processos licitatórios direcionados foram identificados. Os acusados serão indiciados por formação de cartel, crime de licitações e corrupção ativa. Os nomes dos envolvidos são mantidos em sigilo por determinação judicial. Operação combate extração ilegal de madeira na terra indígena Cachoeira Seca, no Pará. Madeiras nobres, toneladas delas, galpões lotados, resultado de extração ilegal por empresas clandestinas na terra indígena Cachoeira Seca, dos índios Arara. A atividade suspeita já vinha sendo investigada desde 2015. A madeira ilegal era exportada para os Estados Unidos e para pelo menos mais 12 países. Nossos vizinhos, Argentina e Uruguai, para a Europa, Alemanha, França, Inglaterra e também Ásia e África do Sul. A fraude funcionava da seguinte forma: o grupo inseria dados falsos no sistema de controle do comércio de produtos florestais para dar a impressão de que o material era legal e, assim, enganava a fiscalização. Pelas imagens, fica fácil identificar a evolução do desmatamento das terras indígenas de Cachoeira Seca entre 2010 e 2015. Quanto mais avançam as linhas amarelas, mais degradação. E sabe qual foi o resultado disso? Pelo laudo da Polícia Federal, os danos ambientais podem chegar a 900 milhões de reais. Escuta só essa: a extração ilegal era feita por uma família que acabou formando uma organização criminosa. Foi preciso uma operação conjunta da Polícia Federal, IBAMA, Ministério Público e da Justiça Federal para identificar a existência da quadrilha. Com a ação, o esquema foi desmontado e bens bloqueados. Salário é um pagamento e gorjeta é uma contribuição para o garçom. Esse valor pago a mais pelo cliente não pode ser usado pelo empregador para complementar o piso da categoria. Na ação, o garçom afirmou que a empresa nunca pagou o salário da categoria. A remuneração se dava apenas pelas gorjetas no valor de 10% pagas pelos clientes que frequentavam o estabelecimento.
Ao se defender da condenação em primeira instância, a choperia afirmou que o empregado foi contratado inicialmente como ajudante de garçom e que recebia o salário previsto da categoria, acrescido de 5%, referentes às gorjetas. A empresa afirmou ainda que, ao ser promovido a garçom, esse percentual subiu para 10%. O Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região de Campinas, em São Paulo, aceitou o recurso da choperia e reverteu a sentença. O TRT afirmou que a contratação por meio de gorjeta é legal, desde que o valor recebido pelo trabalhador não seja inferior ao salário mínimo ou o piso da categoria. O caso chegou ao TST e foi analisado na 6ª turma pelo relator, ministro Augusto César Leite de Carvalho. O ministro ressaltou que, de acordo com a CLT, qualquer empregado tem direito a receber o salário pago diretamente pelo empregador. As gorjetas são uma contraprestação do serviço. Assim, o patrão não pode deixar de pagar o valor do salário mínimo ou o piso da categoria, ainda que as gorjetas superem essa quantia. A decisão foi unânime, ainda cabe recurso. A Justiça do Trabalho já é 100% eletrônica. O marco foi alcançado nesta sexta-feira com a inauguração do Sistema do Processo Judicial Eletrônico nas varas de Abaetetuba, no Pará. O presidente do Tribunal Superior do Trabalho e do Conselho Superior da Justiça do Trabalho, o ministro Ives Gandra Martins Filho, foi ao município para celebrar a conquista. Conseguindo fazer com que esse país de dimensões continentais se torne pequeno, porque estávamos conversando e falando através do PJE com advogados, juízes, procuradores. Qualquer um vai poder peticionar em qualquer parte do Brasil e poder imediatamente ter acesso aos processos. Além de melhorar a qualidade de vida dos advogados, que não precisam mais se deslocar até uma cidade sede da Justiça do Trabalho, já que basta utilizar um computador conectado à internet, o processo judicial eletrônico representa economia de recursos do Poder Judiciário. Só em papel, a economia representa mais de 10 milhões de reais por ano. No Brasil, mais de 12 milhões de processos tramitam especificamente pelo PJE na Justiça do Trabalho. Cerca de 450 mil advogados utilizam o sistema, assim como 42 mil servidores e 4.700 magistrados. Defensoria Pública da União ganha mais agilidade com a implantação do sistema de intimações eletrônicas. Essa é mais uma etapa da digitalização de processos. O novo sistema traz mais celeridade à prestação jurisdicional, além de economizar recursos de pessoal e também financeiros. Nós poupamos a digitalização desses documentos. No STJ é poupada a impressão no papel, o toner, a impressora, o deslocamento de automóvel e combustível e horas do oficial de justiça para que viesse à nossa sede. E aqui na Defensoria Pública, agilidade em poder inserir essas informações diretamente dentro do processo. Atualmente, a Defensoria Pública da União é o órgão que mais tem demandas de intimações físicas no STJ. De acordo com a Secretaria dos Órgãos Julgadores do Tribunal, a estimativa é que, com o novo processo de trabalho, cerca de 110 mil intimações que antes eram feitas de forma física passarão a ser eletrônicas. A iniciativa vai ao encontro do Plano de Logística Sustentável previsto em resolução do Conselho Nacional de Justiça para promover o máximo de integração e impulsionar a sustentabilidade nas atividades do Poder Judiciário. Nós podemos concluir os autos ao defensor no mesmo dia agora, porque o processo está mais simplificado. E também acesso aos autos. Antes, quando nós recebíamos a intimação, nós tínhamos acesso apenas àquela decisão que vinha junto com a intimação. Agora, o defensor público, clicando no link dentro do processo, ele já tem acesso a todo o auto do processo. O novo sistema está disponível no portal de intimação eletrônica no site do STJ. Apenas defensores públicos e servidores da Defensoria Pública da União cadastrados vão ter acesso. O portal extingue ainda a chamada carga de processos, porque o defensor vai poder visualizar e baixar o processo eletrônico completo em qualquer computador. A facilidade vale também para os processos em segredo de justiça. O Comitê Olímpico Internacional anunciou nesta sexta-feira
que suspendeu provisoriamente o Comitê Olímpico do Brasil, após prisão do presidente Carlos Arthur Nussmann, suspeito de intermediar compra de votos para garantir a escolha do Rio de Janeiro como sede dos Jogos Olímpicos de 2016. O COI também retirou todos os direitos de Nussmann como membro honorário e o excluiu da Comissão de Coordenação dos Jogos de Tóquio em 2020. O comitê deixou claro que a punição não afeta os atletas brasileiros. O Jornal da Justiça volta em seguida com outras notícias. Justiça determina que dinheiro de multas por crimes ambientais seja utilizado para melhorias em escolas rurais. Voltamos em instantes. Agentes de segurança do Supremo Tribunal Federal encerram curso de reciclagem anual com treinamento de armamento e tiro. Para o tiro ser certeiro, é preciso muita concentração e técnica. O condicionamento, ele vem desde o físico, né? O físico, o emocional e o operacional. É para que o agente, no momento de crise, possa desempenhar da melhor forma possível, né? A contenção daquela crise, né? Para que não chegue nos extremos, né? A gente chama extremos um possível saque de arma, alguma coisa muito assim nevrálgica. O treinamento faz com que nós tenhamos tranquilidade, tá? Para ser efetivos no dia a dia, tá? Para defender os nossos magistrados, defender os servidores, defender o patrimônio. Aqui, junto com a Polícia Federal, a gente está aprendendo, fazendo um treinamento contínuo, né? De reciclagem de todo ano, tá? Então, um treinamento de tiro, que tem as técnicas, tem os fundamentos de tiro, tá? Técnicas de segurança, e com isso você tendo um treinamento contínuo te dá tranquilidade para você exercer sua profissão com eficiência. Técnicas de aprimoramento que todos os anos são ensinadas aos agentes do Supremo Tribunal Federal que fazem a segurança armada dos ministros e funcionários. A maioria é formada em Direito com pós-graduação em Gestão de Segurança. O instrutor de tiros explica que todo o treinamento é baseado em táticas usadas pela Polícia Federal com referências internacionais. São formas diferentes de fazer, de praticar fundamentos que já existiam, que eles já conhecem, mas apenas estão vendo isso de uma forma diferente e praticando de uma forma diferente também. São estratégias de treinamento diferentes. Foram 3 dias de aulas práticas na sede da Polícia Federal. O foco foi o manejo de pistola. Luiz Fernando, que trabalha no STF há 23 anos, conta que até hoje não precisou atirar para fazer a segurança do tribunal, mas já usou a técnica de imobilização, inclusive durante uma sessão plenária. Nós tivemos um caso em que o advogado se exaltou na tribuna e nós tivemos que retirar a pedido do presidente com toda a educação. Quando não foi possível, nós imobilizamos o advogado e retiramos do plenário. Foi uma técnica utilizada que a gente aprendeu nos cursos de reciclagem. A música que extrai melodia do ruído é o destaque do refrão deste domingo. O programa mostra como a banda paulistana Fire Friend usa distorções de guitarra e efeitos eletrônicos para refinar as harmonias das canções. Você vai saber um pouco mais sobre a história da banda neste domingo, às 9h30 da noite, no refrão. O Ministério Público do Distrito Federal pediu e a Justiça determinou que o dinheiro das multas por crimes ambientais seja revertido em melhorias nas escolas públicas. Durante 30 anos, a frente da escola foi o lugar das aulas de educação física sem nenhuma estrutura. Não dava para jogar basquete, vôlei, handebol era mais ou menos handebol. Futsal também não dava para jogar, por causa da quadra. O Centro Educacional Osório Baquim fica na área rural de Planaltina, a 52 quilômetros de Brasília. Aqui estudam 300 alunos do ensino fundamental e médio. Nos fundos da escola, um motivo de alegria, a quadra de esportes novinha. Melhorou pra gente jogar, melhorou tudo. É mais espaço pra gente correr, jogar. Dá mais vontade de vir pra escola? Mudou bastante com relação ao espaço físico, né? Que a gente tinha um espaço ali adaptado, né? A gente não tinha, por exemplo, um espaço com demarcação adequada para os esportes variados, né? Porque aqui a gente pode trabalhar vôlei, futsal,
basquete, handebol. Olhando assim, é uma quadra qualquer, de tamanho oficial, 800 metros quadrados. A diferença é que ela foi doada pela Justiça. Ela custou R$70 mil, dinheiro que saiu do bolso de quem cometeu crime contra o meio ambiente. É uma forma de compensação pelo dano causado à natureza. A iniciativa de usar o dinheiro para beneficiar escolas rurais partiu da Promotoria de Defesa do Meio Ambiente do Ministério Público do Distrito Federal. 9 escolas foram ou estão sendo beneficiadas. Elas se cadastram no Ministério Público e escolhem onde o dinheiro será aplicado. A situação da educação no campo, em geral, no Distrito Federal, ela foi deixada em segundo plano durante muito tempo. Então, o que nós percebemos nas visitas que nós fizemos às escolas rurais é uma deteriorização da infraestrutura da escola, que inevitavelmente vai refletir na qualidade da educação. Então, a partir daí, a gente conversa com a comunidade escolar e eles é que definem as prioridades. Em contrapartida, a escola tem que ensinar os alunos a preservar o meio ambiente. A ideia é que a escola ela tenha o protagonismo da educação ambiental no campo. Então, a definição do projeto, a definição dos conceitos abordados, todos são da responsabilidade dos educadores que muito bem desempenham essas atividades. E é interessante porque aí cada escola vai poder trabalhar com a sua realidade. E nessa história, o réu passa de malfeitor a benfeitor. O que esse projeto trouxe de surpresa foi realmente um engajamento socioambiental dos autores de crimes ambientais. Então, eles começaram a se conectar com essas comunidades rurais de uma forma até afetiva e racional. Então, alguns deles, por exemplo, foram até a escola depois já de cumprido o SUSI processual para dar palestras. Do ponto de vista pedagógico, o ganho não tem como medir, né? Antes os alunos tinham um ambiente inadequado, improvisado, né, para a prática esportiva. E agora um ambiente próprio, né, multiesportivo. Esse projeto, então, ele é muito bacana porque ele está realmente fazendo um bem para a comunidade local onde essa situação de degradação ambiental é praticada. Com a proximidade do Dia das Crianças, os pequenos já estão de olho nos presentes que gostariam de ganhar. Aos pais, cabe não só agradar o filho, mas buscar produtos seguros e que respeitem as regras do Código de Defesa do Consumidor. Em meio a tantas opções e promoções, Lindinese está fazendo pesquisa de preço em várias lojas de brinquedos para escolher um presente para o afilhado de 1 ano. Estou olhando, né? Porque quando chega no dia é mais difícil, tem mais movimento na loja. Nesta loja, em Brasília, a expectativa é que as vendas aumentem 10% em comparação com o ano passado. E para chamar a atenção dos pais e também dos pequenos, houve investimento em brinquedos exclusivos e treinamento de funcionários. Cuidado para que evitar a troca, para que o pai saia satisfeito e escolher o brinquedo da sua criança. Nós temos operadores que são treinados, especialistas, né, que possam indicar a faixa etária certa do brinquedo, né, para que não tenha problema que a criança manusear. Medida que agradou. Sempre que eu venho é 100%, mas agora não tem o brinquedinho que eu quero. Ele disse que vai ver lá na loja, no estoque, aí ele vai me ligar. Mais do que uma estratégia de vendas, oferecer um produto de qualidade é obrigação do lojista. E quando se trata de brinquedo, o cuidado deve ser ainda maior. Tanto a legislação brasileira quanto os órgãos de proteção aos consumidores recomendam que o produto seja testado. Isso para ver se não há peças soltas que possam machucar a criança. Na hora da compra, o consumidor deve observar se a embalagem está totalmente lacrada, sem defeitos e com selo de segurança do Inmetro, que garante a qualidade e indica a faixa etária. Outro detalhe, pelo artigo 18 do Código de Defesa do Consumidor, a loja não é obrigada a fazer troca em razão de arrependimento, apenas em casos de defeito. Mas para isso, este advogado alerta que o cliente deve estar com a nota fiscal. Um eventual ressarcimento ou uma eventual ação de indenização, eventualmente um produto causou um dano, uma doença ou causou um corte, deve guardar, no mínimo fotografar essa nota fiscal para fazer valer o seu direito.
Regras seguidas à risca por Camila. Não esqueci da nota, porque é importante se precisar trocar. Observei se tinha peças pequenas, né? Se era perigoso para minha filha. Observamos que a partir dos 3 anos, minha filha tem 4 aninhos. O Jornal da Justiça fica por aqui. Outras notícias do Judiciário você acompanha segunda-feira, 13h, no Jornal da Justiça, primeira edição. Uma boa noite para você, um ótimo final de semana e continue aqui na TV Justiça.